Bilionária humilde no café. A revelação sombria que fez todos se ajoelharem. Era uma manhã regular em um pequeno café na Zona Sul. Mas quando a porta se abriu e uma mulher de aparência comum adentrou, o ambiente esfriou instantaneamente. Aqueles que antes murmuravam sobre a vida cotidiana, agora sussurravam e olhares espantados se cruzaram. Era ela, Sofia, a bilionária que escolhia camisas simples e jeans em vez de vestidos de grife. Sua presença causava uma estranha reverência, quase como se um ar de mistério a rodeasse. A cada passo, os clientes sentiam um frio na espinha. Os diálogos cessaram e os copos de café tremiam nas mãos. As luzes dançavam sobre sua pele pálida, e enquanto ela se aproximava do balcão, a atmosfera pesada deixava um nó na garganta de todos ali. Essa mulher não é normal, pensavam, observando-a com temor e curiosidade. O que poderia esconder uma bilionária que preferia a simplicidade de um café de esquina? Então, como se uma força invisível a atraísse, ela levantou a mão e, sem dizer uma palavra, fez um gesto que fez o coração de todos disparar. No fundo, havia algo sombrio. O que ninguém esperava era que ela começasse a falar. Mencionou segredos guardados que poderiam derrubar impérios. Gritos de espanto ecoaram, e a dúvida pairou no ar. O que realmente significava ser humilde quando se tinha tanto poder? Todos estavam absortos, completamente paralisados. O café parecia um filme, a realidade distorcida e carregada de tensão. Ninguém tinha certeza se deviam aplaudir ou correr. Ali, dentro daquela simplicidade, algo insidioso estava se formando. Um primeiro murmúrio de preocupação começou a circular. Ela não pode estar falando sério, não pode. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dê uma checada rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, clica no botão de curtir, isso realmente me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. As palavras de Sofia continuavam a reverberar. Um silêncio absoluto tomou conta do café novamente enquanto ela falava de segredos obscuros de quem tinha tudo, perdendo tudo no processo. As expressões em seus rostos refletiam o desamparo, a dor e a fascinação. Uma sensação de expectativa intensa preenchia o ar. E, então, no fim de um discurso que parecia um aviso, a pergunta mais intrigante escapuliu de seus lábios. Quem está preparado para enfrentar a verdade? E assim, o que começara como uma manhã comum se transformou em um redemoinho de mistério e promessa o que viria a seguir. O ar pesado no café estava quase palpável. Os olhares parados em Sofia refletiam a mistura de medo e curiosidade, como se todos esperassem que a revelação fosse desenterrar segredos enterrados há muito tempo. O relógio na parede, um grande e antigo modelo de madeira, parecia tic-tac mais rapidamente, como se também estivesse ansioso pela verdade. O que você está ocultando, Sofia? Uma voz baixa se levantou do fundo do café. Era o Paulo, um dos clientes frequentes, um homem que já havia perdido muito na vida por causa das permissões que fez aos poderosos. Ele estava com o rosto pálido e a respiração ofegante, mas a sua coragem fez com que todos se voltassem a ele, como se esperassem que suas palavras fossem a chave para aquelas revelações. Sofia olhou para Paulo com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. A verdade tem um preço, você sabe, disse ela, enquanto observava as reações dos outros clientes. Muitos prefeririam viver na ignorância do que enfrentar o que realmente ocorre por trás das cortinas. A tensão no ambiente era eletricamente carregada. Algumas pessoas começaram a fitar seus copos, como se a resposta estivesse nas suas xícaras de café. Os sussurros aumentaram, e as conversas hesitantes começaram a retornar, entrecortadas por risadas nervosas e troca de olhares desconfiados. Segredos de poder são muito mais do que palavras, eles moldam vidas, destroem famílias, e podem ensombrar até mesmo os dias mais ensolarados, continuou Sofia, enquanto andava de um lado para outro, como se o ambiente tivesse se tornado seu palco. Esse jogo, meus amigos, não é só sobre dinheiro, é sobre controle e manipulação. É sobre aqueles que se escondem nas sombras e decidem o destino das nações. As palavras dela ressoavam como um grito de alerta. O murmúrio da multidão se transformou em um som de espanto coletivo, cada um se perguntando se a vida que conheciam seria realidade ou uma ilusão. Sofia então parou, encarando Paulo, como se quisesse despir sua alma. Quem aqui tem coragem de enfrentar a verdade?
Quem aqui está disposto a descobrir as tramas que nos prendem? O silêncio tomou forma novamente, acompanhando o ritmo frenético do coração de cada um ali. As expressões variavam entre temor e a empolgação de quem sentia que alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Mas, naqueles momentos de expectativa, um pensamento comum pairava no ar. E se o que Sofia tinha a revelar fosse ainda mais devastador do que imaginavam, de repente, um grito agudo ecoou na rua, despertando para fora da bolha da tensão. É uma batida de urgência, exclamou uma mulher, de olhos arregalados, enquanto todos se viraram para a janela. Uma van preta, enfeitada com janelas escurecidas, parecia encostar abruptamente do lado de fora. Buzinas começaram a soar, a eletricidade no ar subiu ainda mais, e os murmúrios se transformaram em alucinações. Essa é a hora! Gritou Sofia, a determinação ardendo em seus olhos. Quem tiver coragem, siga-me. Os rostos se entreolharam, incerteza rondando como uma nuvem espessa. Estaria ela se referindo a essa van? A revelação que estava prestes a acontecer era mais terrível do que podiam imaginar? O café, uma aconchegante esquina, havia se transformado em um portal sombrio para o desconhecido ponto e ao olhar para a multidão paralisada, com uma escolha a ser feita, Sofia deixou ecoar uma última mensagem. A verdade pode ser dolorosa, mas a curiosidade a torna irresistível. Quem está pronto para atravessar essa porta? E assim, a tensão aumentou mais uma vez, mergulhando todos em um abismo de decisões iminentes. O que aquela escolha significaria? O próximo passo estava prestes a ser dado, mas qual seria, exatamente? A van preta permanecia lá, imóvel, como um monólito aterrador que desafiava os presentes a se aproximarem. O silêncio era denso, mas o coração de Sofia pulsava intensamente, alimentando sua coragem. Ela olhou para a multidão, a adrenalina correndo em suas veias. Precisamos ir. Sua voz estava carregada de urgência. Paulo hesitou, o medo refletido em seus olhos. E se for uma armadilha? Se eles souberem que estamos aqui? Sua preocupação reverberou entre os outros, que agora trocavam olhares nervosos, misturando curiosidade e insegurança. Mas a presença da van parecia irresistível. Era como se uma força invisível puxasse cada um deles em direção ao desconhecido. Um jovem, com as mãos tremendo, finalmente deu um passo à frente. Eu vou. E, em um ato decisivo, começou a caminhar em direção à porta. Quando a porta do café se abriu, um novo mundo se apresentou. O ar estava impregnado de uma mistura de cidades, vespeiros de alma e histórias esquecidas. Sofia sabia que ali fora, a verdade esperava. Com um olhar determinado, ela também se adiantou. Se você também quer saber a verdade, venham comigo. Uma a uma, as pessoas começaram a segui-la, empurradas pela curiosidade e pelo receio de ficarem paradas e inertes. A consciência coletiva parecia gritar por mudança, por esclarecimento. Enquanto cruzavam a porta, cada passo era um eco de suas próprias inquietações. A van tinha portas largas, e ao entrar, um cheiro adocicado misturado a algo pungente tomou conta do ambiente. O interior era surpreendentemente espaçoso, com bancos de couro negro e um painel tecnológico iluminado. No fundo, um homem de terno escuro e olhar penetrante aguardava, sua presença emanando poder e controle. Sofia, começou o homem, com um sorriso frio que não chegava aos olhos, que bom que você trouxe convidados. O calafrio que percorreu a espinha de Sofia foi inegável. O que isso significa? Ela desafiou, cruzando os braços. A tensão dentro da van era palpável, pulsando como um coração ansioso para revelar seus segredos. Significa que a verdade que você menciona pode ser mais complicada do que imagina. Você quer saber tudo sobre as forças que atuam sob o manto dos poderosos? Sua voz tinha um tom sedutor, mas havia algo mais profundo, uma ameaça velada. Você está pronta para abrir as portas que talvez nunca devesse abrir? O medo e a determinação em Sofia se fundiram. Sim, respondeu ela, com a voz firme, mesmo que seu coração tremesse. Eu estou pronta. O olhar do homem se estreitou. Então vamos iniciar o jogo. Ele pressionou um botão em um painel e uma tela se iluminou diante deles, revelando imagens e documentos que sacudiram a sanidade de todos a bordo. Cada rosto que assistia à tela espelhava um medo profundo, a realidade tornando-se uma maré avassaladora. Essas são as conexões que você tem em sua cidade, as pessoas que movem as peças enquanto todos brincam de ser felizes. O que você vê aqui não será fácil de lidar. Você tinha coragem de se perguntar sobre a sacralidade da verdade? Agora é a sua vez de decidir se está disposta a pagar o preço. A sala estava em silêncio, exceto pelo som do coração de cada um, batendo como um tambor de guerra.
A imensidão da revelação estava prestes a desmoronar sobre eles, mas, mais importante, o que realmente significaria descobrir as verdades que seriam reveladas, e foi nesse instante que um alerta soou dentro da van, interrompendo o clima pesado. As luzes começaram a piscar e uma mensagem correu pela tela. A operação está em andamento, temos que sair. Eles vêm. Um medo instantâneo se espalhou pela van como um incêndio incontrolável. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés, mas sua curiosidade e determinação estavam acesas. O que estava prestes a acontecer? Havia uma escolha a ser feita agora: lutar ou correr. E qual seria o preço a se pagar para receber as respostas que tanto buscavam? O pânico tomou conta da van enquanto as luzes piscavam incessantemente. Sofia olhou em volta, observando os rostos dos que a seguiam. Cada um deles parecia uma imagem de horror congelada no tempo, como se soubessem que estavam prestes a ser puxados para um abismo sem fim. Precisamos sair. Agora! Gritou Paulo, a voz tremendo de medo. Mas o homem de terno escuro levantou uma mão, como se suas palavras fossem apenas ecos em uma tempestade. Calma, disse ele, com a voz autoritária. Se correm agora, poderão ser pegos no caminho. Precisamos de um plano. Sofia sentia seu coração disparar. As palavras dele reverberavam em sua mente. Você está prestes a abrir portas que talvez nunca devesse abrir. O peso da escolha agora se tornava uma realidade quase palpável. Qual é o plano? Ela interpelou, tentando soar confiante, embora o nó em sua garganta quase a fizesse engasgar. Primeiro precisamos entender o que está acontecendo. O que quer que eles planejem, está ligado ao que acabaram de ver na tela, continuou o homem, sua expressão agora mais séria. Ele deslizou a mão pelo painel e novas imagens surgiram. Fotos de pessoas em reuniões clandestinas, documentos confidenciais, anotações manuscritas que pareciam ser de alguém muito próximo e, para seu horror, a imagem de um dos líderes de sua comunidade. Sofia sentiu a raiva queimar dentro dela. Como alguém que ela conhecia poderia estar no centro de tudo aquilo? A ideia de traidores a deixava nauseada. O que eles estão planejando? Perguntou ela, sua voz tensa, mas decidida. O que você viu pode ser apenas a ponta do iceberg, o homem respondeu, seu olhar firme. Existem forças que estão manipulando tudo, orquestrando um tipo de controle que muitos ainda não perceberam. E se não agirmos rápido, a cidade inteira poderá afundar sob essa corrupção. O som dos motores externos crescia à medida que se aproximavam. Sofia viu sombras se movendo do lado de fora da van. Era como se o ar tivesse mudado, e agora ela podia sentir o cheiro do medo. Cerca de 50 metros ao norte há uma saída, o homem anunciou com semblante de segurança. Vamos precisar da sua ajuda, Sofia. Apenas você pode acessar a informação que precisamos. Você tem que ser a isca. A adrenalina disparou. Como assim, a isca? Ele sorriu, mas não era um sorriso confortante. Você conhece os rostos que apareceram na tela. Se eles perceberem que algumas informações vazaram, virão atrás de você. E é aí que faremos a nossa jogada. Você quer que eu me exponha? Isso é loucura. Sofia protestou, o pânico batendo na porta mais uma vez, enquanto o som dos motores aumentava em intensidade, simulando batidas de tambores de guerra. É a única maneira, insistiu ele, enquanto as luzes da van piscavam mais rapidamente. Está disposta a fazer isso? Você pode ser a chave para salvar todos nós ou para condenar a todos. Os murmúrios dos outros ficaram mais intensos, deslizavam entre os lamentos e as súplicas, mas Sofia podia sentir que algo maior estava em jogo. Com a respiração pesada e uma decisão a ser tomada, ela olhou para o homem. Eu vou fazer. Mas depois, temos que expor todos eles. Precisamos contar a verdade. A porta da van se abriu lentamente, revelando a noite sombria e ameaçadora, um cenário que se tornava um labirinto de incertezas. A sensação de que o tempo estava se esgotando fazia seu sangue ferver. Lembre-se, Sofia. Se você não voltar, eles não farão prisioneiros, o homem avisou antes de ela dar o primeiro passo do lado de fora, a escuridão recebendo-a como uma amante traiçoeira. E quando Sofia avistou a sombra se aproximando, seu coração pulou. O que ela faria a seguir? Era o momento da verdade, e não havia volta. A cidade em que cresceu estava prestes a se transformar em seu maior pesadelo. Um grito ecoou ao longe. Cuidado! E assim começou a corrida contra o tempo, onde cada segunda contava mais do que a última. Poderia Sofia se tornar a heroína que todos precisavam, ou o sacrifício que ninguém gostaria de reconhecer?
A escuridão envolvia Sofia como um manto pesado enquanto ela tentava se adaptar à nova realidade. O vento frio cortava seu rosto, e seu coração pulsava em um ritmo frenético, quase como se quisesse escapar do peito. Ultrapassando a borda da van, ela se sentia como uma prisioneira em liberdade, cercada por desconhecidos que podiam ser aliados ou inimigos. As sombras se aproximavam rapidamente, e cada movimento fez seu estômago se enroscar em um nó. Eram 5 figuras, envoltas em roupas escuras, as faces ocultas por capuzes. Uma delas avançou mais à frente. Sua presença emanava um ar de autoridade que faria qualquer um tremer. Esta é a sua única chance, disse uma voz grave que quase não parecia humana. Se você não nos disser o que sabe, a cidade inteira pagará caro. Sofia sentiu a tensão crescer no ar. Com a mente acelerada, lembrava-se das imagens que vira na tela, documentos, rostos conhecidos, o traidor que se escondia entre eles. O que ela sabia poderia mudar tudo. Mas como conseguiria expor isso em meio a tantos olhos famintos? Eu não sei de nada que vocês estejam procurando. Ela gritou, tentando esconder o medo que quase a sufocava. O homem de terno escuro na van tinha razão. Ela precisava parecer forte, mesmo que estivesse à beira de um colapso. Você pode sobreviver a isso, mas precisa cooperar, ele insistiu, aproximando-se ainda mais, sua voz suave como veneno. A informação está em sua mente, Sofia. Coloque-a para fora, e talvez possamos encontrar um acordo. Os outros começaram a cercá-la. Cada passo em direção a eles parecia tecer uma teia de incerteza. Sofia olhou para trás, em direção à van. Os rostos que antes veem como amigos agora estavam cobertos de incerteza, e Paulo, em particular, parecia prestes a desabar, sua expressão uma mistura de desespero e esperança. Chega de jogos, disse o líder, a voz se tornando mais agressiva. Última chance, Sofia. Ou você fala ou... Sua mão se levantou, e uma lâmina reluzente surgiu. A visão cortou fundo em seus instintos de sobrevivência. Ela precisava agir rápido. Espere. Chamou, levantando as mãos, uma ideia surgindo em sua mente. Eu posso ajudar vocês. Sei coisas, mas precisamos de um lugar seguro para discutir. Se eu estiver em perigo, não poderei trazer a informação que vocês desejam. O silêncio caiu, pesado. Eles se entreolharam, como se pesassem suas opções. Sofia não sabia se tinha convencido ou se apenas agendara sua própria sentença de morte. A tensão se tornava quase palpável, como um fio prestes a se romper. Certo. Vindo conosco, o homem disse, sua expressão inalterada. Mas uma palavra errada e você já era. Com isso, eles começaram a se mover em direção a um beco escuro. Sofia seguiu hesitante, cada passo se transformando em uma luta interna entre a esperança e o desespero. O que aconteceria a seguir poderia selar o destino dela e de tantos outros. Ao entrar no beco, um movimento repentino atrás dela fez seu sangue congelar. Uma figura conhecida surgiu, com um olhar carregado de raiva e revelação. Era alguém do seu passado, e o peso da verdade que essa pessoa carregava poderia explodir tudo em que havia acreditado. Sofia! Cuidado! Gritou a figura, fazendo sombras hesitar em ponto que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente, e a única certeza que ela tinha era que a verdade poderia ser mais perigosa do que a mentira. Qual seria o próximo passo? O tempo escorria como areia por entre os dedos. E então, a pergunta ecoou em sua mente. Quem poderia realmente ser seu aliado naquele labirinto de traição? O grito cortou a tensão que pairava no ar como uma faca afiada. Sofia virou-se rapidamente, seu coração batendo acelerado ao encontrar a face familiar de Luciana, sua antiga amiga dos tempos da faculdade. Mas o que era um encontro promissor se transformou em um pesadelo. A expressão de Luciana estava contornada por uma mistura de raiva e desespero que deixava Sofia intrigada e cada vez mais amedrontada. Luciana? Perguntou Sofia, tentando compreender o que a amiga estava fazendo ali. O que você está fazendo aqui? Você precisa ouvir. Luciana respondeu, sua voz baixa, mas intensa. Acabei de escapar do que eles têm feito. O que você sabe é mais perigoso do que imagina, e eles não vão parar até que você esteja morta. Sofia sentiu um frio correr pela espinha. As figuras sombrias ao seu redor pareciam hesitar, mas não davam sinais de recuar. O líder, ainda segurando a lâmina, olhou para Luciana com desprezo, como se já soubesse que a jovem era um estorvo para seus planos. Cale-se! O homem ordenou, se aproximando de Luciana com intenção ameaçadora. Este não é o seu lugar, amiga. Você não deveria estar aqui. Mas ela deve saber.
Luciana retrucou, avançando um pouco, como se quisesse proteger Sofia. Foi você quem nos fez acreditar que tudo era seguro, Sofia. Que podíamos confiar uns nos outros. Mas a verdade está prestes a ser revelada, e você tem o poder de pará-los. O coração de Sofia foi como um carro desgovernado. A memória das conversas secretas com Luciana, os planos de carreira, a busca pela verdade, tudo começava a convergir para um ponto crítico. O que você quer dizer? Ela perguntou, tentando manter a calma. Aquele traidor, ele está mais perto do que você imagina. Ele está aqui, esta noite, e sabe tudo, Luciana sussurrou, seus olhos arregalados de pavor. Ele não é apenas alguém que você pode esquecer. Ele faz parte do nosso passado, e você está presa em uma armadilha que mal consegue ver. Olhando para Luciana, Sofia percebeu que suas palavras eram mais do que simples alertas. Era uma realidade que poderia abalar toda a sua vida. Ela queria ajudar, mas estava cercada. Sabendo que o líder e seus capangas estavam prestes a atacá-las, olhou de relance para Paulo. Ele estava parado alguns passos à frente, parado entre a van e o beco, sem saber que caminho seguir. Paulo! Sofia gritou, mas sua voz se perdeu no caos. O homem de terno escuro se virou, apontando sua lâmina na direção de Luciana. O que você sabe, garota? A ameaça em sua voz era clara, e Sofia sabia que se ela não fizesse algo, Luciana poderia ser morta na frente dela. Eu sei o que você quer. Sofia apressou-se em gritar, as palavras saindo desenfreadas de sua boca. Se você me deixar falar, posso ajudar. Fui eu quem viu os documentos, as gravações. O ambiente se tornou uma panela de pressão. Cada segundo parecia se arrastar, cada respiração era uma luta. O líder hesitou, mas seus capangas começavam a se mover, inquietos. Não confie nela. Luciana gritou, a voz vibrando com uma mistura de pânico e urgência. A verdade que ela carrega pode ser a única salvação. Um misto de confusão e medo tomou conta de Sofia. Ela sabia que cada palavra contaria, mas a incerteza a consumia. Justo quando o tempo parecia ter chegado ao seu limite, um som alto interrompeu a tensão. Disparo, seguido de gritos estridentes de medo. As sombras ao redor de Sofia se desvaneceram em um turbilhão de velocidade e caos. A cena diante dela começou a se desdobrar como um filme descontrolado. A única certeza que ela tinha era que a verdade, aquela que tanto almejava, jamais seria tão simples. E quando a fumaça assentar, quem realmente sobreviveria a isso tudo? Os olhos de Sofia se arregalaram enquanto uma nova figura surgia na escuridão. Mais sombras se aproximavam, e o verdadeiro jogo estava prestes a começar. O barulho do disparo ressoou como um trovão em meio à escuridão. Sofia mal teve tempo de reagir antes que tudo se tornasse um frenesi de gritos e movimentos descontrolados. O homem de terno, agora sem seu ar de superioridade, se virou, atordoado. Luciana agarrou o braço de Sofia, puxando-a para um lado, enquanto o caos dominava o espaço ao seu redor. O cheiro metálico do medo pairava no ar, misturado à fumaça que começava a tomar conta do beco. Vamos! Luciana gritou, com uma urgência quase desesperada, puxando Sofia para longe da cena. A jovem tentava processar o que acabará de acontecer. O disparo quem tinha atirado? E o que havia nos documentos que poderia mudar tudo? Conforme as duas se moviam por entre as sombras, Sofia avistou Paulo, agora agachado no chão, o olhar fixo na cena caótica. Uma bolha de desespero se formou em seu estômago ao perceber que ele não sabia o que fazer. O coração dela disparou, mas não havia tempo a perder. Paulo, vem aqui! Ela gritou, gesticulando freneticamente. Ele hesitou, os olhos desesperados se movendo entre as duas mulheres e a escuridão que começava a se fechar como um manto macabro. Por que vocês estão? Paulo começou, mas o olhar de Luciana o fez parar. Ele se levantou e, com passos apressados, se juntou a elas. A adrenalina pulsava em seus corpos, e o senso de urgência estava se tornando palpável. Temos que sair daqui. Luciana insistiu, puxando Sofia em direção à saída do beco. Se aquilo foi o que eu imagino, a noite ainda não acabou. O que você quer dizer? Sofia perguntou, respirando pesadamente, a confusão se instalando novamente. O que está acontecendo? O que você sabe? Eu sei que ele está aqui, Luciana respondeu, os olhos escaneando a escuridão ao redor delas. Ele e os outros. Eles não vão descansar até que tenham o que querem. Quem? Paulo perguntou, sua voz tensa. O traidor, Luciana respondeu, olhando diretamente para Sofia. Ele fez parte da nossa vida antes e está se movendo nas sombras. É alguém que conhecemos bem,
mas nunca pensamos que ele pudesse nos trair. Essa revelação a fez vacilar. Com quem poderiam realmente confiar? O aperto em seu peito aumentou, e uma sensação de traição a envolveu. De repente, um grito ecoou mais longe, seguido de passos apressados. O líder, mais furioso do que antes, e seus capangas estavam em busca delas. O trio trocou olhares de desespero, sabendo que não havia muito tempo antes que os caçadores se tornassem os seguidos. Vamos nos separar. É a única maneira, Luciana sugeriu rapidamente. Cada um de nós pode encontrar uma saída diferente. Isso vai confundi-los. Nunca vamos deixar você sozinha. Paulo protestou, a voz cheia de determinação. Farei qualquer coisa para que fiquem a salvo, Luciana insistiu, seu olhar firme. Vou atrás deles, posso me misturar. Precisamos descobrir o plano deles, e Sofia, você é a única que pode expô-los. A tensão pairava no ar enquanto Sofia hesitava. Separar-se em meio àquela agitação? Mas a expressão destemida de Luciana fez perceber que não teriam escolha. E se Luciana tinha razão? O traidor quem poderia ser? Certo, Sofia finalmente concordou, o peito apertado de ansiedade. O plano é esse então. Mas precisaremos de um sinal se algo der errado. Um grito ou um sinal com uma luz. As três figuras se afastaram, cada uma seguindo seu caminho. Cada passo trazia um novo tipo de angústia, e a incerteza do que as esperava à frente provocava um nó no estômago de Sofia. Enquanto ela se afastava, não conseguia deixar de sentir que aquilo era muito mais do que havia imaginado. E o que ela ainda não sabia era que o traidor observava de longe, seu coração batendo mais rápido à medida que as peças do tabuleiro se moviam. Assim que Sofia virou a esquina do beco, um sorriso sombrio apareceu em seu rosto e, com ele, a certeza de que a noite ainda reservava surpresas muito mais sombrias. Quem seria o traidor? A resposta estava mais perto do que Sofia imaginava. Sofia atravessou o beco, cercada por uma densa escuridão que parecia querer engoli-la. A luz dos postes mal iluminava seu caminho enquanto sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. O que ela acabará de ouvir? Um traidor entre eles? E quem seria essa pessoa? Essa última pergunta atormentava mais do que qualquer outra. Enquanto caminhava rapidamente, uma sombra passou ao seu lado. Um sobressalto percorreu seu corpo e ela olhou para os lados, mas o beco estava vazio. A respiração estava descompassada, e um sentimento de ser observada seguia como uma sombra. Sem saber por quê, um arrepio percorreu sua espinha. Calma, Sofia, murmurou para si mesma, tentando espairecer a mente. Ela sabia que precisava encontrar um lugar seguro para pensar. Um bar ali na esquina poderia ser uma boa opção, uma chance de se esconder e observar o que acontecia ao seu redor. Chegando ao café, uma pequena porta de vidro se destacava em meio à penumbra da rua. O tilintar do sino ao abrir a porta ainda era um amoroso acolhimento em meio ao caos. O café, embora cheio, não parecia seguro. Os rostos ao seu redor estavam absorvidos em suas conversas, mas um sussurro na escuridão da noite fazia seu coração bater mais rápido. Sofia se sentou em uma mesa no canto, tentando parecer despreocupada, mas sua mente estava longe. A imagem do homem de terno e a sensação do disparo ainda a assombravam. O que ele estava fazendo ali naquele lugar? O que ele queria? Então, de repente, seu olhar se fixou em uma figura familiar na outra ponta da sala. Era uma mulher alta de cabelos escuros e um sorriso contagiante, alguém que ela conhecia bem. Sofia sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo, uma pontada de desconfiança. Como Luciana poderia ter chegado até ali tão rapidamente? A mulher se levantou, o sorriso desaparecendo de seu rosto à medida que se aproximava de Sofia. Seu olhar tinha um misto de preocupação e urgência, e quando se sentou à sua frente, a tensão na sala parecia aumentar. Sofia, ela começou, com a voz baixa, não é seguro aqui. Eles estão perto. Antes que Sofia pudesse responder, o barulho da porta se abrindo fez seu coração gelar. Um grupo de homens entrou, todos com ar ameaçador. Ela não teve tempo de pensar, seu instinto a fez juntar-se à mesa da amiga e se esconder. Precisamos sair agora, Luciana sussurrou, olhando para a entrada. Eles seguem o rastro da fumaça que deixamos no beco. E não só nós, você não vai acreditar em quem está com eles. A revelação deixou Sofia paralisada. Quem? Perguntou em um sussurro quase aflito, seu coração acelerando. É ele. Luciana hesitou, observando a mesa da frente, onde um homem de terno e gravata, o mesmo do beco, agora se sentava, olhando diretamente para elas com um sorriso que era qualquer coisa menos amigável. É Paulo.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora, e Sofia queria puxar o olhar, mas estava como hipnotizada. O traidor, aquele que havia se escondido entre eles, era Paulo, seu amigo de longa data, aquele em quem sempre confiou. A cena à sua frente se tornava um pesadelo. O que mais ele poderia estar planejando? Então, entre os murmúrios e risadas ao redor, Sofia sentiu um frio na barriga. Não apenas Paulo estava com os homens, mas a cada momento, mais caras conhecidas entravam no café, mostrando que o cerco se fechava. Precisamos sair agora, ela repetiu, com o próprio desespero fazendo sua voz se elevar. Mas quando as duas mulheres se levantaram, Paulo virou-se para olhar diretamente para elas, seus olhos brilhando com uma malícia que Sofia nunca teria imaginado. Ele ergueu a mão, como se estivesse convocando algo. Sofia, ele disse de forma tranquila, acho que temos algumas conversas a ter e você vai querer escutar. O que ele queria? O que isso significava para elas? A luz do café piscou brevemente, como se antecipasse o que estava prestes a acontecer. O peso da traição lhe trouxe um nó na garganta enquanto a noite prometia ser muito mais longa do que ela poderia suportar. E no fundo, a pergunta pairava no ar, irrequieta, até onde Paulo estava disposto a ir para proteger seus segredos. A tensão no café era palpável, quase tão densa quanto a fumaça dos cigarros que flutuava no ar. Sofia sentia o sangue pulsando em suas têmporas, e o olhar de Paulo, frio e calculista, deixava-a paralisada. Ele parecia ter uma vantagem que ela não conseguia compreender. A multidão ao redor, alheia aos perigos que se desenrolavam, engrossava ainda mais o sentimento de claustrofobia. Você não precisa se preocupar, Sofia, Paulo continuou, com um sorriso entre dentes. Apenas ouça o que eu tenho a dizer. Isso pode lhe salvar a vida. Luciana, a seu lado, estava tensa. Sofia piscou, e um sussurro escapuliu de seus lábios. O que você está planeando, Paulo? A sua amiga está certa, ele respondeu, gesticulando para Luciana, que recuou um passo, cautelosa. A situação é delicada. É mais do que você imagina. E eu posso te ajudar a sair disso, ou ser seu pior pesadelo. Aquelas palavras afligiram Sofia, instigando a pergunta que não queria fazer. Por que me trairia assim? O que ganharia com isso? A confusão e a incredulidade misturavam-se em seu peito, atacando a esperança. Os homens que entraram depois dele começaram a tomar seus lugares, não como frequentadores, mas como predadores. Um deles, de olhos escuros e expressão impotente de raiva, observava a mesa com um interesse inquietante. Esse é o Gabriel, murmura Luciana, com a voz quase inaudível. Ele não se esqueceu do que aconteceu no passado. Está aqui por você. Sofia sentiu o mundo girar em torno de si. Gabriel? O homem que sempre esteve em suas sombras, um espectro do passado que sua vida havia tentado enterrar? Agora estava de volta, e as consequências de velhas traições pareciam impossíveis de escapar. Bela surpresa, não é mesmo? Disse Paulo, seus olhos brilhando com prazer macabro. Apenas reflita sobre o que fez e o que ainda pode fazer. Porque tem um preço a pagar. A luz piscou outra vez, e uma ligação estrondosa soou em algum lugar do café, como um mau presságio. A conversa ao redor foi silenciada subitamente, como uma tempestade que se aproxima. Sofia olhou ao redor, buscando aliados entre os rostos familiares, mas percebeu que aqueles que uma vez foram seus amigos agora pareciam desinteressados, absortos em seus próprios medos. Você não tem que fazer isso, Paulo. Gritou Sofia, a esperança se transformando em desespero. Você sabe que isso não é certo. O que ela não sabia era que Paulo já havia cruzado linhas que não poderiam ser desfeitas. Certo ou errado é irrelevante. Sobrevivência é tudo. E você, minha cara, definitivamente não é parte do plano. O barulho de copos quebrando ecoou na sala, tão abrupto que fez todo se virar. Sofia sentiu o pânico assumir o controle. Eles vão te derrubar, exclamou, tentando alcançar uma conexão com o homem que uma vez promoveu a amizade entre eles. Você não entende, não é? Eles já sabem muito sobre nós. É a sua vez de decidir. Você pode fazer parte do meu time ou ficar fora do caminho. O medo e a raiva tornaram-se um vendaval dentro dela. Como poderia Paulo ter chegado a tal ponto? E o que ele realmente queria dela? Nesse momento, enquanto culpava a traição, um terceiro homem se aproximou de Paulo, sussurrando algo em seu ouvido. Paulo sorriu, como se cada palavra fosse um novo artigo de poder. Você vai querer ouvir isso, Sofia. Novidades frescas que podem mudar tudo. Uma onda de desconfiança tomou conta de Sofia conforme ele continuava. Você só precisa se decidir agora.
O que você diz? Estará conosco, ou será mais uma vítima? O tempo parecia parado, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Sofia estava em um beco sem saída, sem saber se corria para a saída ou para sua própria destruição. E se eu não decidir agora? Ela desafiou. A expressão de Paulo endureceu. Então você vai se lembrar dessa noite por muito tempo, e não de um jeito bom. E assim, a questão pairou no ar, carregada de ameaças e promessas. Qual seria o preço que Sofia estaria disposta a pagar para sobreviver? A tensão no ar estava quase insuportável. Sofia sentia o coração disparar, pulsando com força enquanto o olhar de Paula penetrava como uma lâmina. Era preciso decidir. A realidade de sua vida estava prestes a se desdobrar em um caminho sombrio, e ela ainda lutava para entender a traição de seu amigo. Eu não vou ficar do seu lado, Paulo. Você não sabe até onde isso pode te levar. A indignação flamejava em sua voz, mas dentro dela, um tsunami de insegurança e medo ameaçava emergir. O ambiente do café, antes um refúgio, agora se transformava em uma armadilha. Você se sente tão segura assim? Você acredita que consegue escapar sozinha? Paulo retrucou. Seu tom era de desprezo. Eles vão atrás de você, e isso não é uma ameaça vazia. Se não for comigo, será contra mim. A lembrança do que viu na tela da van ainda pesava sobre ela. As imagens de poder e manipulação, sombras que respiravam através de rostos conhecidos, queriam devorar sua vontade de lutar. Mas Luciana, sua amiga, havia aparecido. Mesmo em meio à traição, ela carregava uma luz de esperança. Sofia se virou para Luciana, buscando apoio nas profundezas de seus olhos. Nós precisamos de um plano. Não vou me render a isso. Se Paulo não for de confiança, precisamos desmascará-lo. Luciana assentiu, uma centelha de determinação refletida em seu olhar. Mas antes que pudessem articular qualquer estratégia, um som de copos quebrando ecoou do fundo do café, seguido por um grito ensurdecedor de pânico. As figuras sombrias, que até então eram meras sombras, se tornaram caçadores em um final de conto de fadas macabro. Os homens que Paulo trouxera levantaram-se, suas expressões transformadas em ameaças pronunciadas. É hora de a verdade vir à tona, Sofia. Paulo exclamou, em um tom que falava de uma vitória já certa. Sofia não teve tempo para pensar. A adrenalina disparou, e, em um momento de lucidez, ela agarrou a mão de Luciana, puxando-a em direção à saída. Vamos! Correndo, elas foram recebidas pelo ar fresco da noite, mas o perigo ainda estava à espreita. Os homens certos poderiam estar esperando, mas a cidade estava repleta de aliados inesperados. Com um novo sentido de urgência, Sofia olhou para Luciana. Precisamos de ajuda. Ouvindo as vozes distantes, dirigiu-se para um beco lateral, onde a luz fraca de um poste funcionava como um guia. Aqui, não estão mais próximos, disse ela, tentando colocar alguma distância. Mas as sombras não eram apenas perseguidoras, estavam se preparando para cercá-las. Um grupo de pessoas se aproximou, e entre elas, a forma imponente de Gabriel apareceu, seus olhos escuros queimando com fogo que Sofia reconhecia. Paulo não é quem ele parece, não é, Sofia? A sinceridade em sua voz cortou o ar como uma faca afiada. Mas você também precisa saber que não podemos nos deixar levar por traições menores. Você também, Gabriel. Ela exclamou, seu estômago se contorcendo novamente. Por que você está aqui? O que Paulo realmente quer? Gabriel hesitou, mas tornou a encarar Sofia. O que Paulo planejou é um jogo de poder. E você é uma peça-chave. Mas não podemos deixar que o medo entre em nosso caminho. Combine seu desejo de verdade à nossa missão. Estamos prontos para lutar ao seu lado. Ouvindo isso, a sala do café parecia um distante eco, enquanto Sofia sentiu um novo ânimo nascer dentro dela. As revelações não apenas começaram a dar forma ao jogo, mas também se tornavam uma luz na escuridão. Virando-se mais uma vez, agora com determinação, ela disse: então, vamos acabar com isso. A verdade precisa ser exposta, e não vamos parar até que todos saibam o que ocorre nas sombras. Num único movimento, Luciana e Gabriel concordaram. Vamos pegar Paulo e expor a verdade. E que seja feita a justiça. Sem mais medos. Juntos, eles se prepararam. Desceram o beco novamente, decididos a enfrentar o grupo de Paulo. Alguns sabiam o perigo que estariam correndo, mas eram mais do que um punhado de almas em busca de iluminação. Enquanto avançavam, a noite se tornava mais clara, e cada passo culminava em um objetivo contundente. O café não seria a prisão, seria o palco para a libertação.
O dia da mudança estava prestes a chegar, e juntos eles foram em direção ao futuro, prontos para lutar. Agora é a hora, e você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Sua participação é essencial para nossa comunidade.